Bom dia, bem-vindas à nossa classe da Igreja Batista Regular Vida e Paz, classe das mulheres, das senhoras. Um dia chuvoso, friozinho, mas um dia bem especial para nós, porque vamos louvar a Deus, né? Aprender mais a sua palavra. Então, cada dia é um dia especial para os que conhecem a Deus, né? Esse é o dia que fez o Senhor. Então, nos alegremos, nos regozijemos nesse dia e no Senhor. Então, nós temos visto Jesus chegou, as promessas cumpridas. Então, nosso panorama bíblico está chegando ao fim. Começamos lá atrás, na criação, e fomos caminhando, né? Sobrevoando, e chegamos no Novo Testamento, né? Nova aliança. Deus cumpriu sua promessa. Nós vimos domingo passado, em 1 Coríntios 15, um resuminho do evangelho que Paulo dá, né? Jesus morreu, sofreu, foi crucificado segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Então, nós vimos que a palavra de Deus se cumpriu. Então, eu peguei aqui os nossos cartazes que nos dão uma visão, né? Umas figuras. Aqui nós vimos a preparação que foi João Batista. Até eu esclareci a diferença entre os dois Joões, né? João Batista foi o que veio na frente de Jesus, inclusive meio primo dele, né? Filho de Zacarias e Isabel. Ele foi a voz que clama no deserto. Ele preparou o caminho do Senhor, conforme Isaías disse que viria abrir o caminho do Senhor. Então, João Batista veio na frente, preparou o caminho. E aqui nós vimos, as promessas se cumpriram. Tudo que Jesus fez, cada detalhe da vida de Jesus. Onde ele nasceu, para onde ele foi, para onde ele voltou, onde ele foi criado, o que Jesus fez na sua vida, cada detalhe, mas estava escrito na palavra. Os profetas diziam que ele ia fazer assim, assim, e tudo se cumpriu. Aqui tem um rolo, né? Conforme foi profetizado, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, né? Belém, não és pequenininha, não, de ti nascerá o que vai governar o meu povo. Então, Jesus nasceu em Belém. O batismo de Jesus, aqui diz, aprovado por Deus. Ele veio também, nós vimos que ele veio cumprir toda a justiça. João Batista falou, mas Senhor, o Senhor vem a mim para ser batizado? Eu que devo ser batizado por ti. Jesus falou, importa cumprir toda a justiça. Então, Jesus veio para cumprir toda a justiça, cumprir a lei que nenhum homem, nenhum de nós poderia. Nem judeu, nem tampouco gentil. Mas Jesus cumpriu toda a lei. E depois nós vimos aqui o poder dele, né? O poder de Jesus multiplicando os pães, acalmando o mar e curando cegos. Essas partes são aqueles detalhes que eu falei para as irmãs que, infelizmente, não dá para a gente se aprofundar, né? Porque é uma visão panorâmica. Jesus falava por parábolas. Então, ele usava ilustrações como um bom mestre, né? Jesus é o mestre dos mestres. É o melhor professor que jamais existiu. Então, Jesus falava com autoridade. O que Jesus falava, as pessoas entendiam. Ele veio explicar quem é Deus. Ele veio demonstrar o poder de Deus. E usou parábolas para isso. Também, Jesus, ele se importava com as pessoas. Aqui temos o Zaqueu, né? Zaqueu, desce depressa. Não importa almoçar na sua casa hoje. E vimos Marta e Maria, as famosas Marta e Maria, né? Jesus aqui fez amigos, Lázaro. Então, Jesus ele estava no meio do povo. Jesus ele era achegado, né? E vimos a dor e o perdão. Nós vimos também que ele morreu, ficou 3 dias sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Isso aqui foi no ano 33, né, da era cristã, e vimos que ele subiu aos céus. Mas esse detalhe da sua subida, nós vamos ler hoje com mais detalhes, tá bom? E também eu avisei domingo passado que nós íamos falar sobre a igreja, né? Jesus estabeleceu a sua igreja, a igreja primitiva, por quê? Porque foi o comecinho, começou ali, e ela continua até hoje. Então, nós já chegamos nos dias atuais, tá? Que é a igreja de Cristo. Nós estamos nos dias atuais. Então, nós vamos ver aqui o Pentecostes, quando a igreja começou, Pedro, que foi um dos primeiros, né, que pregou,
pregações, Paulo, as perseguições da igreja. Então, vamos abrir agora em Mateus 16. Eu fiz um apanhado rápido, né? Uma visão geral. Mas vamos agora ver como que Jesus estabeleceu a sua igreja. Qual é o fundamento da igreja de Cristo? Mateus 16, 13 a 19. 12 homens, né? 12 discípulos foram testemunhas da ressurreição de Jesus. E nós vamos ver aqui o estabelecimento da sua igreja. Capítulo 16 de Mateus. Versículo do 13, que vai até o 19. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, aqui nós vemos que Jesus estabeleceu a sua igreja. Ele conversando aqui com Pedro, Pedro declarou pela iluminação do Espírito de Deus, né, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãs, aqui há sempre um mal entendido, né? Como se sobre Pedro tivesse sido edificada a igreja de Cristo, mas Jesus não está falando isso. Pedro é uma pedrinha, é uma pedra desse edifício, mas a igreja de Cristo está edificada sobre a rocha, sobre a pedra viva que é o Senhor Jesus. Imagine se a igreja de Cristo estivesse edificada sobre Pedro, não estaria mais em pé, porque é um homem comum, pecador. Bem-vinda, bem-vinda. Sim, bem-vinda. Então, a igreja de Cristo foi edificada sobre a rocha, que é Ele mesmo. Então, quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele, que é a rocha, né? Então, vamos ver aqui, em 1 Pedro 2, 4 a 6, olha o que o Pedro fala. Esse Pedro, né? Essa pedrinha, uma pedrinha que faz parte da igreja. O que Pedro fala lá na frente? 1 Pedro 2, 4 e 6. Então, irmãs, é muito importante a gente relembrar isso, né? A igreja de Cristo, irmãs, está firmada sobre a rocha que é Jesus. Não é sobre Pedro, nem sobre Paulo, não é sobre homem nenhum. Não é mesmo? Então, nós estamos recordando a verdade de que nós cremos. Jesus é o fundamento, é a rocha eterna. 1 Pedro 2, 4 a 6. Aqui Pedro está falando com os crentes, né? Deixando a malícia, desejando crescer na fé, desejando o leite racional da palavra. Versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Versículo 4, vamos do 4 ao 6. E chegando-vos para ele quem? Jesus, o Senhor, que ele falou aqui no 3. Pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É tudo por Ele, mas nele, através de Jesus, por Jesus, em Jesus. Nada fora de Jesus. Nada fora dele. Sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. De novo, né? 2 vezes ele fala, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será confundido. Então, amadas irmãs, a igreja foi edificada sobre essa pedra preciosa e eleita por quem? Por Deus, o construtor. E nós somos o quê? Pedrinhas vivas também, ali juntas, formando esse edifício.
Mas a pedra de esquina, o alicerce, é o Senhor Jesus Cristo. Não era Pedro, nem Paulo, nenhum homem, mas é o Senhor Jesus. Ele é a rocha eterna, ele é a pedra viva sobre a qual o edifício foi edificado. E veja que Paulo confirma isso. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Pedro falou e Paulo também falou. Confirmou, né? 1 Coríntios 3, 10 e 11. Se vocês puderem marcar esses versículos na sua Bíblia, são versículos muito importantes, preciosos, que nos falam, né? Quem é o Senhor Jesus? Ele é o fundamento. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Aqui Paulo está exortando os coríntios, porque estavam achando que um era melhor que o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Paulo falou, o que é isso, gente? Né? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Não é mesmo? Somos cooperadores de Deus. Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui, porque sempre há essa dúvida, né? Ah, fulano é melhor que ciclano. Aí Paulo vem exortando a igreja, e aqui no versículo, vou pegar do 9. 1 Coríntios 3, vou pegar desde o 9, tá? 1 Coríntios 3, 9, 10 e 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, Paulo falando para a igreja de Corinto. Nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. O edifício, irmão, formado de pedras, né? As pedrinhas, como Pedro, como Paulo, como eu, como cada uma de nós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo está dizendo, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo pôs o fundamento, ele não falou, eu sou o fundamento, e nem falou, Pedro que é o fundamento, não. Irmãs, o fundamento é Jesus Cristo. Então, a nossa igreja, a igreja de Cristo, né, é formada de pedrinhas vivas, edificada sobre uma rocha eterna, né? O alicerce firme, inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda mais um versículo que é importante para nós, mais um trechinho, Efésios 1, 20 a 23. O que diz Efésios 1, 20 a 23? São versículos nossos conhecidos, mas nós estamos recordando porque estamos nos alegrando na promessa cumprida, o Salvador veio, a igreja foi edificada, está viva até hoje, nós fazemos parte dela. Que maravilha! Efésios 1, 20 a 23. Efésios 1, 20 a 23. O que diz? Aqui Paulo também está orientando os crentes de Éfeso, falando sobre a salvação, o penhor da nossa herança, a redenção, que nós fomos iluminados, né? Hoje nós conhecemos o Senhor Jesus. Veja, versículo 20, Efésios 1, do 20, vamos até o 23. Que manifestou em Cristo, mais uma vez, irmãs, é tudo por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós temos, as bênçãos da salvação, o perdão, a vitória, a santificação, o direito de entrar um dia nos céus é por causa de Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, como nós vimos, ao terceiro dia ele ressuscitou, e pondo à sua direita nos céus. Aqui está falando da pessoa de Deus, né? O Pai ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia e o fez assentar à sua direita nas alturas. Em muitos outros lugares da Bíblia fala isso. Jesus está onde hoje? Sentado à direita do Pai nas alturas, esperando o retorno. Né? Nós vamos chegar lá. Então, ele está à direita do Pai, ressuscitou, subiu aos céus. Aí vem o quê? O versículo 1. Jesus está onde? Como que é a posição de Jesus? Qual é a posição dele? Qual é o status de Jesus? Jesus está, irmãos, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Jesus, Deus sujeitou.
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que nós estamos falando aqui, né? Jesus estabeleceu a sua igreja, ele é o cabeça, ele é o chefe, ele é o líder, né, da igreja, que é o seu corpo também, que é um mistério para nós, né? Nós somos pedrinhas, estamos ali juntas e formamos juntas essas pedrinhas vivas, formamos o corpo de Cristo. Irmãs, é um mistério, né? Não tem como explicar, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mas está escrito. Então, nós temos, como eu falo para as irmãs, ler e reler, e meditar, e pensar. Quando a gente está fazendo nossos afazeres em casa, nós vamos pensando, Senhor, como é isso? Deus vai nos ensinando, né? Vai nos edificando, vai nos abrindo o entendimento, irmãs, e a gente vai crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. São coisas muito grandes para nós. Ainda não entendemos tudo aqui. No céu nós vamos ver perfeitamente, né? Não mais como um espelho refletido, mas nós vamos ver, conhecê-lo como ele nos conhece. Mas aqui está dizendo que Deus sujeitou aos pés de Jesus todas as coisas e constituiu o Senhor Jesus como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãs, é motivo para a gente se alegrar. Nós estamos nesse corpo. Nós somos pedras vivas. Olhamos para nós e parece, ai, que pedra, né? Uma pedra opaca, uma pedra dura. Mas a Bíblia diz, somos pedras vivas, estamos no corpo de Cristo. Então, temos muito que nos alegrar e continuar lendo, relendo a palavra, estudando a palavra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e Deus vai nos dando crescimento. Então, Jesus edificou essa igreja, estabeleceu essa igreja sobre uma rocha eterna, que é Ele mesmo, né? A rocha inabalável. Veja o que o Senhor Jesus ainda fala, o que Ele falou aqui em Mateus 28, 18, a irmã Lourdes falou, é uma responsabilidade, né, irmã? Então, veja o que Jesus falou aqui. Mateus 28, 18 a 20, ele deu uma tarefa para a igreja, né? Estabeleceu sua igreja para quê? Mateus 28, 18 a 20. Também é um trecho muito pregado, muito conhecido, né? Principalmente para os missionários, para os pastores. Vejam, Mateus 28, o final do Evangelho, Jesus já ressurreto, né? Antes dele voltar para o céu, ele disse, irmãs, presta atenção nisso que Jesus falou. Acharam aí? Finalzinho de Mateus, Mateus 28, versículo 18 ao 20. Então, versículo 17. Quando os discípulos viram Jesus, o adoraram, alguns duvidaram, como sempre, né? O famoso é o Tomé. Aí Jesus falou, põe a mão aqui, Tomé. Bom, mas vamos para frente. 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus falou, irmãs, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. No céu e na terra. Portanto, quer dizer, por causa disso, ó, porque eu tenho todo o poder, né? Eu já estabeleci a minha igreja, eu estou com vocês, ó. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, é isso que nós estamos procurando fazer, né? Guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Alguns dias. Não, dia de chuva eu não estou. Todos os dias, irmãs, até a consumação do século. Ou seja, até o final. Até o fim do mundo. Olha que promessa, irmãs. Todo o poder Jesus tem, ele já tem. Por quê? Porque ele pagou o preço. Ele ressuscitou. Ele está assentado à destra do Pai. O Pai já sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, irmãs, é mais do que incentivo, né? Alegria e segurança, irmãs. Nós não estamos como quem não tem esperança. Eu vou ler ainda esse versículo daqui a pouquinho. Nós temos esperança, nós temos promessa e nós temos alguém poderoso. Ele diz, todo o poder é me dado. Ele está conosco. Nós estamos nele, ele está em nós. Pedrinhas vivas juntas num edifício que é o próprio corpo de Cristo. O fundamento é ele mesmo. Então, irmãs, olha, do que nós vamos temer? As preocupações vêm, claro.
as enfermidades, né, as doenças, mas nós temos o quê? Que nos apegar à palavra, né? Voltar para a palavra. Por isso nós estamos aqui hoje, é por isso que a igreja existe, para a gente se reunir como brasinhas vivas, agora de pedra vamos botar brasas, né? As brasinhas, tira as brasas, José, afasta as brasas, o que acontece? O carvãozinho, né? Fica. Agora põe junto e faz aquele fogo. É assim, irmãs. Cada uma de nós precisa estar juntinho, cada um de nós, né? Para ver se o avivamento é isso, né? É a certeza da promessa, é relembrar, porque tudo está escrito. Não sou eu que estou dizendo, irmãs, né? Olha, eu estou falando isso. Não, é a palavra do Senhor. Eu preciso ser reanimada pela palavra, as irmãs precisam, e nós estamos aqui fazendo isso. Cada domingo, cada quarta-feira, em casa, quando a gente faz nosso devocional, é para quê? Vou cumprir tabela, vou anotar lá. Já fiz hoje. É para ter comunhão com o Senhor, para renovar nossa fé, irmãs, porque os dias são maus, não é? Nós estamos cercados de incredulidade, mas nós somos do Senhor. Ele é nosso. Ele nos deu essa promessa. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja outra coisa maravilhosa. E ele prometeu voltar. Ele foi, mas ele prometeu voltar. Atos 1, ainda sobre o que Jesus falou para a gente fazer, né? O que nós vamos fazer? Enquanto nós estamos esperando Jesus, vamos cruzar os braços, ficar alegres, né? Ele falou, ide fazer discípulos, né? Ensina as coisas que vocês já aprenderam. Eu estou com vocês, né? Atos 1, de 8 a 11, que também é outro trecho muito conhecido, né? Aqui Jesus já está dando as últimas instruções. Ele ficou vivo muitos dias ressurreto. Ele apareceu, ele fez questão de aparecer. Olha, eu estou vivo, porque os discípulos foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Então, eles foram passando um para o outro, e chegou até nós, né? Atos 1, do 8 ao 11. Olha que coisa linda que Jesus já está se preparando para subir aos céus. Mas recebereis poder. Porque aqui os discípulos estavam falando, Senhor, é agora que o reino vai ser instaurado aqui na terra? É agora que Israel vai voltar à glória de Salomão? Jesus falou, olha, não compete a vocês saber os tempos, né? Meu Pai, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Por isso que o mapa está aqui atrás. Olha lá. Jerusalém está para cá, né? A minha esquerda aqui. Começou ali, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está Roma, né? Aqui na época quem mandava era Roma, era o Império Romano. Então, irmãs, olha como o evangelho se espalhou. Aqui para baixo é a África. Para cá que nós estamos, a América, né? Para cá tem o quê? Ásia, Oceania. Então, isso aqui é uma partezinha só do globo, dos confins da terra. Mas Jesus falou, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, que é aqui o reino, vamos dizer, o reino do sul e o reino do norte, que nós estudamos. E até os confins da terra, nos confins da terra, Brasil, as aldeias indígenas, aldeias do extremo norte americano, Alasca, por todos aqueles lados, assim, nas pontinhas do globo, né, que a gente olha no mapa, aqueles lugares bem distantes. Confins da terra é isso. A partir de Jerusalém, os lugares mais distantes. E não é o que está acontecendo, irmãos? Por isso que eu falei, nós já chegamos nos nossos dias. A igreja foi estabelecida, saíram para pregar. Houve muita oposição, né? Pedro, Paulo perseguido, nós já temos estudado na igreja, muitas vezes os discípulos, um mártir, né? Estevão, nos cartazes mostram o primeiro mártir, Estevão. Por que mataram Estevão? Ali mesmo, no comecinho da igreja. Porque ele estava falando de Jesus. Olha, ele é o Messias. Nossos pais rejeitaram, ele foi até Moisés, foi explicando tudo. E os religiosos da época não gostaram. Apedrejaram, inventaram calúnias contra Estevão. Ele está blasfemando contra o templo, ele está falando isso, está blasfemando contra Deus. Levaram fora e apedrejaram Estevão.
E seguiu. Depois Tiago foi decapitado, né? Foi morto à espada, a Bíblia fala. No livro de Atos conta, irmãs. Os atos, quer dizer, as ações, né, dos apóstolos. Como foi? A igreja primitiva nasceu. Aqui Jesus falou, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles estavam aqui, irmãos, para ir para Jerusalém e esperar a chegada do Espírito Santo nesse ponto. Porque deles mesmos, eles não tinham poder para enfrentar toda essa oposição. E como, né, falar? Jesus falou, é me dado todo o poder. Esperem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai capacitar vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então, é isso que mostra aqui. Pentecostes, né? No dia de uma celebração de uma festa judaica em Jerusalém, depois que Jesus já tinha subido, ó, desse ponto que nós estamos aqui, Jesus falou, vocês vão receber poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí vocês vão ser minhas testemunhas. Então, vem aqui Pedro, Paulo, as pregações, as perseguições, porque eles foram capacitados por Deus. A igreja primitiva, o começo da igreja. E veja que continua dizendo, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 9, vamos continuar, que eu falei que eu ia ler até o 11, né? Quando dizia isso, Jesus falando essas coisas para eles, vendo eles, foi elevado às alturas. Aqui vem a ascensão, olha. Foi elevado às alturas. Jesus falando com eles, deu essa ordem deles ir pregar, ser testemunhas. Foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, os discípulos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, irmãs, ele voltará. Ele subiu aos céus, o Espírito veio no dia de Pentecostes, capacitou os discípulos. O livro de Atos relata todos os acontecimentos, né? Em Jerusalém havia judeus e prosélitos de todas as partes da terra, porque Deus queria que a mensagem se espalhasse desde já. E os discípulos foram, e a palavra foi espalhada por Samaria, depois chegou até Roma, né? Que nós vemos a carta de Paulo aos Romanos, né? Vamos dizer, a central, né? A capital do mundo da época, e de lá também se espalhou. Paulo queria ir ainda para a Espanha, né? Paulo tinha desejo, mas ia além ainda de Roma para a Espanha, mas Deus não permitiu. Mas outros foram. Outros foram. Então, essa é a história que começou lá atrás, chegou até aqui, aos nossos dias. A história ainda está em curso, não acabou ainda. Tem coisas para acontecer. O que nós estamos aguardando a igreja agora? O que a igreja está esperando agora? Estamos ensinando, temos o poder dele, ele falou, todo o poder é me dado, vocês vão, eu estou com vocês, ensina a guardar, vai, divulga a palavra, ensina-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco. 1 Tessalonicenses 4, aqui é uma igreja também que Paulo fundou, a igreja de Tessalônica. Todas essas cartas, Filipenses, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, foram as igrejas que foram nascendo, né? Os missionários saíram pregando o Espírito de Deus com eles, né? Jesus falou, estou convosco, ide, espalhe a mensagem. E eles foram. E ainda muitos estão indo hoje, né? Nós estamos orando por um casalzinho que está lá na Albânia, né? E outros vão para a aldeia, outro vai para um lugar, para a China. O evangelho está espalhado. Até os confins tem chegado, né? Ainda vai mais adiante. Mas aqui Paulo está relembrando também os crentes de Tessalônica sobre uma promessa e uma coisa maravilhosa que vai acontecer, que é o retorno do Senhor. Ele voltará, ele virá nas nuvens. Ele disse que voltaria. Lá em João ele fala, não os deixarei órfãos, voltarei para convosco. E enquanto Jesus não volta, ele nos deixou penhor, uma garantia, que é o Espírito Santo.
Então, aquele que crê hoje em Jesus Cristo tem o Espírito de Deus morando dentro dele. Essa é a diferença, irmão. Essa é a marca que nós temos. É o penhor da nossa herança. É o selo. É a presença do Espírito Santo em nós. Então, veja, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu já estou encerrando, porque na próxima aula eu vou fazer aquela revisão, né? Para a gente dar um fecho. Então, encerrando aqui com esse trecho. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Todo mundo chegou lá? 1 Tessalonicenses 4, de 13 ao 18. Paulo falando para os crentes da igreja em Tessalônica, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que já morreram, dos crentes que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como nós já vimos aqui, né? Jesus morreu, ressuscitou, já subiu ao céu. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram crendo em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Jesus voltar, né? Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Esses que estão com ele agora virão com Jesus, que já estão com ele lá. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quando Jesus voltar, os crentes que estiverem vivos, não precederemos os que dormem. Nós não vamos passar na frente desses crentes que já morreram antes, né? Por uma questão de ordem, né? O nosso Deus é Deus de ordem, de decência e ordem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, é palavra de consolação. Então, aqui a gente pode dizer, é o encerramento, né? Para a igreja. Estamos vivos, os crentes que já morreram estão com o Senhor. Quando o Senhor voltar, ele vai trazer as suas almas. E o corpo deles vai ressuscitar. Primeiro eles, depois nós que estivermos vivos, se for hoje, se for amanhã. Nós estamos vivos. Vamos na sequência, né? Na ordem que o Senhor predeterminou. E estaremos para sempre com o Senhor. É claro que tem muitos detalhes em tudo isso, né? Tem livro de Apocalipse, tem muitas coisas que vão acontecer nessa terra. E os que não creram? Triste, né? A Bíblia fala o que vai acontecer com eles. O fim dos ímpios, dos que rejeitam a verdade. Tudo está escrito. Mas, voltando a dizer, nós estamos numa panorâmica, né? Então, a igreja foi estabelecida, o Senhor fez a sua promessa, cumpriu cada detalhe da sua promessa. A igreja está aqui viva e chegamos nos nossos dias. O que temos que fazer? Espalhar a mensagem. A nossa igreja está aqui para quê? Para isso. E nós, crentes, estamos aqui no mundo para quê? Para isso. Luzeirinhos, pequenas luzes, né? O sal da terra, aquele salzinho que está escondido ali na comida, mas que dá o sabor. Então, até aqui, que Deus nos abençoe e continue edificando pela sua palavra, na comunhão umas com as outras, uns com os outros. E na próxima aula, então, eu vou fazer a revisão dessa parte do Novo Testamento e nós vamos encerrar, então, as transmissões pela internet, porque nós vamos entrar num novo assunto e o nosso próximo assunto, que será, então, sem ser o próximo domingo, o outro, vai ser Cristo, nosso modelo. Então, tivemos esse panorama, aí nós vamos continuar falando de quem? De Cristo, né? Cristo é tudo. Ele é o nosso modelo, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, nosso Salvador. Maravilhoso é Cristo. Ele é fiel, né? Ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Então, que Deus nos abençoe. Vamos, então, encerrar a oração. Obrigada, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigada pela alegria de pertencer ao Senhor. E obrigada, Deus, pela obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje. E continuará. A obra que o Senhor começou, o Senhor vai levar até o final. Por isso, nós te agradecemos pela igreja, a tua igreja viva, a nossa igreja local aqui. Pedimos a tua bênção sobre cada um hoje. Nos dirige
que continua nos ajudando em todas as coisas nesse dia. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não consegui fechar aqui. Eu vim na câmera e não... Você entende, Letícia? Ó, gravando, normalmente eu venho aqui, aí eu clico, aí fica no pause, né? Mas ele tá continuando, tá rodando lá, gravando. Eu venho aqui, tá vendo? Aqui, tem a câmerazinha, né? Normalmente eu clico aqui, ele desliga, mas ele não... Ah, é aqui, ó, é aqui. Agora deu. Não?